Amém? É comigo a palavra de Deus em Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24. Quando você vai procurando, a gente vai rezando. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guarda, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Mãe rainha vencedora, presença admirável, mostra-te rainha, faz o meu coração teu trono, em tudo que eu fizer. Eu te coloco no reino dos meus empreendimentos, dos meus sonhos, dos meus esforços. Mostra-te vencedora do meu dia a dia, esmagando a cabeça serpente do mal e as tentações que me afligem. Vence-me o riso, uma falta de fé, de esperança e de amor. Tu és presença admirável, minha aventurada Virgem Maria. Eu sou mil vezes miserável. Converte-me para a glória do teu Filho Jesus. Amém. E aí, família, tudo bem? O tema desta noite, ele é especial para nós hoje. Você tem que sair desta vigília deixando que essas palavras caiam no seu coração e você dê frutos. Então já se agride, ele bate no seu peito e fala assim: eu tenho que escutar essas palavras, e deixar Deus governar a minha vida. Amém? O tema é viver como um eleito. É um tema maravilhoso. Viver como um eleito. O que é um eleito? Um separado. Viver com um chamado. Entender que nós temos uma bênção, nós temos um chamado, nós temos uma separação de Deus para a nossa vida. E você tem que crer nisso. Você, antes de qualquer um que esteja aqui, você tem que crer. Você tem que viver, pensar, desejar, entender que Deus está falando isso para você. Eleito, separado, bando. Pode ter uma multidão, mas Deus, ele olha unicamente para você. Você é o abençoado de Deus. Você foi aquele que Deus separou. Você foi aquele que Deus realmente trouxe no mundo para fazer a diferença. Sabe o que eu quero falar para você? Não adianta eu ficar falando isso se você não assumir isso para a sua vida. Para que isso realmente dê frutos, a palavra de Deus, ela tem que ser lançada. E quando ela for lançada, ela tem que cair no nosso coração. E o nosso coração tem que ser a melhor terra, aquela terra que se decide em fazer a vontade de Deus. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esse deslocou enquanto Jacó lutava com ele, e disse: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me abençoe, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: qual é o seu nome? Jacó. Ele fala, já fala o nome dele. Teu nome não será mais Jacó. Tornou ele: mas Israel, porque lutastes contra Deus e com os homens e venceste. Jacó pediu-lhe: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou aquele lugar. Palavra do Senhor. Bate palma para esta palavra.
chegar nisso daqui e a palavra realmente produzir os frutos. Olhamos um pouquinho antes desse texto da Sagrada Escritura, nós vimos aqui a vida de Abraão. Porque geralmente quando os homens de Deus, os profetas, os pregadores, os missionários, aqueles que vão fazer o contexto do Velho Testamento, começam pela vida de Abraão. Porque Abraão é o patriarca, é o pai de Abraão. O pai de Abraão, Toré, ele teve 3 filhos. E Abraão foi o seu filho mais velho. E o engraçado da Sagrada Escritura é que nós olhamos e existia um Deus que não tinha se manifestado para ninguém. E Deus se manifesta para Abraão com mais de 70 anos. Você imagina? Abraão era do povo pagão. E Deus olha para Abraão e abençoa Abraão e faz um convite para ele: Abraão, sai dessa terra, porque eu tenho uma terra para te dar. Sabe o que é o belo? Abraão escuta uma voz, ele deixa a sua família, pega a sua mulher. Ele não era Abraão, ele era Abraão, e a sua mulher Sarai, e o seu sobrinho Ló, e sai atrás daquela voz que o chamou. E quando nós saímos atrás da voz, realmente Deus que nos chama, sabe o que acontece com a nossa vida? A nossa vida pega uma direção diferente das outras. Feliz o povo que escuta Deus, feliz o povo que deixa Deus adentrar no ouvido, chacoalhar o cérebro e fazer cair a palavra dele no coração. Este povo é abençoado. E foi isso que Deus fez. Abraão sai, escuta Deus, e tem 70 anos. Eu já fiz de tudo, deixa eu me aposentar, eu já estou tranquilo, eu já resolvi a minha vida. Mas aquele homem tinha um coração desejoso pela verdade, e quando ele escuta a verdade, ele sai atrás da verdade. A verdade tem que libertar, a verdade tem que dividir a nossa vida. Isso foi isso com Abraão. E quando Abraão começa a caminhar, Deus mostra para ele uma terra, e naquela terra Deus começa a cuidar de Abraão. E aonde Abraão coloca o pé, Deus fala: estou com você, eu estou com você, pode ir, pode fazer. E quando Abraão tem mais de 80 anos, Deus promete um filho para Abraão. E aquele homem fala assim: mas como posso ter um filho? Ele começa a rir, ele não acredita, porque ele já estava velho, a sua mulher já era velha, ele olhava para aquela situação e falava assim: não tem como. Mas a voz que chamou e prometeu, ela é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu alguma coisa nesta noite, se Deus te prometeu alguma coisa na sua vida, se Deus te prometeu quando você nasceu, quando você teve a sua primeira infância, quando você chegou na adolescência, na sua mocidade, quando você casou, entenda que Deus ainda não cumpriu, porque ainda você vai ver quem é Deus. E ao passar do tempo que você vai caminhando na promessa, o tempo que você vai caminhando junto de Deus, você vai entender quem é Deus. A diferença de um homem para uma criança é essa: o homem, ele escuta a palavra de Deus e ele não deixa aquela palavra morrer no seu coração. Uma criança, ela escuta a palavra de Deus, ela faz festa, ela chora, ela faz euforia, mas na primeira tempestade ela tampa o ouvido e vai embora. E hoje eu estou pregando para homens e mulheres de Deus: se você veio como uma criança, nesta noite você vai sair como um adulto. Aleluia! Então, glória a Deus, estou bem bonito aí para mim. Amém. É isso que Deus quer. Deus quer renovar a promessa na sua história. Deus quer fazer a promessa dele acontecer na sua vida. E com 90 e poucos anos, Sarai, que é estéril, aquela mulher fica grávida. Mas antes da sua gravidez, o homem de Deus escuta a sua mulher. No desespero de olhar para sua casa e não ver que não vai ter ninguém, sabe o que acontece? A sua mulher oferece a sua escrava Agar para dar um filho a Abraão. E ali daquele relacionamento vem o primeiro filho de Abraão, Ismael. Ele não era o filho da promessa de Deus, mas como eles pegaram um caminho, e quando
Isaac que tinha um pai de quase 100 anos, e ele criança, você imagina, ele não vai acreditar nunca. Ele fala, esse é o avô? Abraão, todo velho, falava assim, eu sou igual ao André, eu não paro. Eu sou uma máquina, eu sou velho em atividades. E aquele homem, feliz com o seu filho, porque quando ele olha para o seu filho, ele vê a promessa de Deus se cumprindo. Gente, aonde Abraão coloca os pés, Deus fala amém. Aonde Isaac coloca os pés, Deus fala amém. A vida nossa é assim com Deus. Quando você obedece a Deus, quando você escuta Deus, quando você entra no caminho de Deus, Deus começa a te abençoar. Mas a família de Abraão, eles queriam que o seu filho Isaac casasse com alguém do seu povo. E eles pedem para Isaac ir na família dele, que eles tinham deixado. E quando chega lá, Isaac, todo apaixonado, ele olha para Rebeca e fica apaixonado. Ele se apaixona por Rebeca, traz ela para morar com o seu povo, e Rebeca se torna mulher de Isaac. E naquele relacionamento abençoado por Deus, tem um grande problema. Rebeca não pode ter um filho. Isaac, vendo aquela situação, ele olha aquela situação e fala assim: meu Deus, me honra, Senhor, me honra, porque eu quero ter um filho. E quando ele pede isso para Deus, Deus, que é um Deus de promessa, abençoa o teu servo e dá um filho, não um, dois. Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú. Conta que no ventre da sua mãe, quando Rebeca fica grávida, os dois filhos começam a lutar dentro do seu ventre. Aquela mãe desesperada começa a imaginar o que está acontecendo. Eu prefiro a morte, porque eles ficam se socando dentro do meu ventre. Esaú e Jacó. Mas aquela mulher é uma mulher de Deus. Rebeca realmente, gente, é uma mulher de Deus. Rebeca era realmente, na Sagrada Escritura, uma mulher que procurava agradar a Deus. Sabe o que ela fez? Ela não foi questionar Deus, ela parou para ouvir a Deus. E ela vai rezar, ela vai orar. E quando ela se encontra com Deus, Deus fala para ela: dentro do seu ventre vai vir dois grandes guerreiros, duas grandes histórias, mas o mais novo vai governar o mais velho. Quando Deus fala isso para aquela mulher, ela guarda no seu coração. E quando nasce Esaú primeiro, Jacó já vem segurando os pés do seu irmão por detrás. E a vida foi sempre assim: Esaú, o predileto do pai, e Jacó, o predileto da mãe. Sabe por que eu fico com Jacó? Porque Jacó, ele colava na sua mãe. E além dele colar, obedecer, caminhar com a tua mãe, ele entendia que a sua mãe era uma mulher que procurava o coração de Deus. Mas atenção, Isaac tinha o coração de Deus, só que a sua mãe procurava o coração de Deus. Essa é a diferença. Quando nós olhamos nessa Escritura, nós começamos a ver que aquela mulher, em tudo ela fez para que a vontade de Deus se cumprisse. Aqueles homens começaram a emagrecer. Esaú virou um guerreiro, um forte, um lutador. E Jacó, ele andava com a mãe, vivia nas tendas, cuidava das coisas da mãe. Então, num certo dia que o seu pai chegou o dia da morte do seu pai estava se aproximando. Isaac vira e fala assim para Esaú: vai caçar, e diante desta caça você prepara uma boa comida para mim, que hoje eu vou te abençoar. Esaú sai para fazer isso. E quando ele sai para fazer isso, a mãe que tinha ouvido aquilo que o pai tinha falado, ela chega no seu filho mais novo, Jacó, e fala assim: ó, eu vou preparar uma roupa para você, porque o seu pai hoje vai abençoar o seu irmão. E a mãe prepara uma roupa peluda, porque Esaú era peludo, e Isaac era um jovem normal. E quando a mãe preparava uma roupa para enganar o pai, porque aquele
e sim a mãe. O que ela faz? Ela prepara uma roupa para o seu filho. E quando ela prepara uma roupa para o seu filho, Jacó prepara um banquete para o seu pai. E quando Jacó chega com um banquete para o seu pai come. Mediante aquela comida, o pai fica feliz e fala assim: comida boa. E ele responde, ele fala: opa, essa voz é de Jacó, não é de Esaú. Vem aqui perto, eu quero ver se você é Jacó ou Esaú. E quando ele se aproxima, ele coloca a mão e ele vê aquela veste cheia de pelo que a mãe tinha preparado. Ele olha e acha realmente que é Esaú e abençoa. E naquele momento que ele abençoa, Jacó sai daquela sala e chega o irmão mais velho com o prato, todo feliz. E quando ele coloca o prato, ele fala: pai, eu trouxe a caça, já preparei para o Senhor, agora chegou a hora do Senhor comer. E quando ele está preparando, quando o pai olha, ele fala assim: meu filho, o seu irmão veio antes de você, já roubou a sua bênção. E ali acontece uma guerra muito grande. Esaú queria de todo jeito matar Jacó. E a mãe, percebendo aquela guerra entre aqueles dois irmãos, esperando a morte de Isaac. Quando Isaac morre, já estava tudo certo. Esaú iria matar Jacó. Jacó foge. E quando Jacó foge, também para a família de Abraão, também para os parentes de Rebeca, quando ele foge, ele encontra uma mulher. Gente, todo homem fica louco com uma mulher. Ela não é homem de verdade. Todo homem guerreiro, né, gente? Varão. Quando ele vê alguém realmente que balança o coração, ele fica doido. Ele troca reinos, ele perde a cabeça, ele deixa tudo. Eu só queria falar que eu sou assim com a Elaine. Quando eu vi a Elaine no pagode, eu fiquei doidaço. Falei: meu Deus, eu não acredito, mas eu vou pegar. Eu vou fazer de tudo para pegar essa mulher. Tem um amigo meu, um irmão, né, um carrapato. Quando ele viu a Laine, cara, ele falou assim para mim: André, ela é muito bonita, cara. Faz um filho dela. E cara, ele disse: não perca essa oportunidade. Deu vontade de falar assim: pera cá, rapaz, eu tenho charme. Quando o homem ele vê uma mulher, ele fica balançado, ele faz isso. Gente, eu queria impressionar a Elaine, vocês não estão entendendo. Há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, ninguém tinha celular. E eu comprei o celular. Só que ninguém ligava para mim. E aí o que eu fiz, gente? Coloquei meu celular no bolso e eu fazia ele despertar em tantos tempos. Então assim, vou chegar em São Carlos 8h30, 8h38, o celular vai tocar. E aí vai tocar, alô? E aí? Como você estava? Impressionante, não achar que era uma armada. Daí, mais 10 minutos. E aí? Ela falou: nossa, tô mentindo. Telefone novo. Mentirosaço. Querendo impressionar. Peguei, Elaine, cara. Falei assim: não, hoje eu vou arrebentar. Vou levar ela para tomar um vinho. E comprei uma porção para ela. Eu só me falei: nossa, Deus, é quebrado, né? Eu queria impressionar, mas impressionar daquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho mais ou menos. Eu levei ela no restaurante, comprei uma porção de frango a passarinho, comprei 2 taças de vinho, e os dois sentaram na mesa, comecei a olhar para ela, o senhor tocou de novo. Quando o senhor tocou, ela falou assim: nossa, tocando muito, né? Eu falei assim: mas agora é diferente. Tocou porque eu quero te pedir namoro. Cara, eu tenho charme. O telefone tocou e eu já fiz assim, ó. Abri a aliança de compromisso que não serve para bosta nenhuma. Falei assim: você quer namorar comigo? Cadê a aliança? E fui colocar no dedo dela. Gente, qual é o dedo da aliança? Vamos lá, gente, levanta o dedo aí. Pega a mão e mostra o dedo da aliança para mim, todo mundo vai bem alto. Olha o André, olha o dedo que o André calculou da aliança. Aí eu chego na hora que todo o telefone, todo charmosão, pega e cocô. Ela. Não é esse, meu amor. Só que a argola estava tão
conhecidos com ela. Bate palma para mim. Jacó ficou impactado com Raquel. E quando ele viu Raquel, ele viu o seu tio Labão. E ele fez um acordo com ele, que ele ia começar a trabalhar naquela terra. E o tio dele falou assim: mas o que eu vou te dar por esse trabalho? Jacó, todo apaixonado, falou assim: eu trabalho 7 anos pela tua filha Raquel. Mano, você tem um cara que trabalha 7 anos de graça por você. Mano, você tiver um cara que trabalha 1 mês de graça por você, casa com ele. Você tiver um cara que trabalha por você 1 semana, já fala: meu Deus, ele trabalhou 7 anos. E no dia que ele trabalhou, ele ralou. Chegou o dia do casamento. Sabe o que aconteceu? O pai de Raquel enganou ele. De vez de dar ela, deu o irmão mais velho, Lia. E ele casa com uma pensando que é outra. Ele falou: não, o acordo não é esse não. Eu casei com a sua filha, com a Raquel. Ele falou assim: aqui no nosso povo é tradição primeiro casar primeiro a filha mais velha. E depois do casamento eu vou te dar a Raquel. Sabe o que aconteceu? Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. Sabe quantos anos esse homem lutou por essa mulher? 14 anos. Mano, é 14 anos lutando por uma paixão. 14 anos se dando por uma mulher. E agora eu posso fazer um parênteses, depois vamos melhorar isso daqui. Eu quero colocar um negócio para vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Toma cuidado com a sua Raquel. Nem toda Raquel vale a pena tanto investimento. Jacó era doido por aquela mulher. Trabalhou 14 anos por ela. Eu falo que o Jackson é minha Raquel na comunidade. Você investe e quebra alguma coisa. Na mesma Raquel. Tem vários Raquel lá. Mas olha a sua situação. Jacó era apaixonado por Raquel. Só que Raquel não podia dar filho. Iria sim. Iria foi
Aqui vai contando que Jacó lutou com um anjo. Em algumas traduções conta que Jacó lutou contra Deus. Gente, sabe o que é o legal? Se prestou atenção na leitura, Jacó venceu a luta. Você acha que Jacó era determinado pelas coisas ou não? Será que Jacó era focado pelas coisas ou não? Com certeza Jacó, ele era um colérico, porque ele traçou uma meta na vida dele e ele não saiu enquanto aquilo não chegou ao fim. Ele falou: não, eu vou fazer, não importa. E quando ele viu aquele homem, ele lutou bravamente a noite toda, até chegar num certo ponto que aquele homem virou para ele e falou assim: ó, eu tenho que ir, nós estamos lutando a noite toda, eu tenho que ir embora. Cara, mas a verdade, eu fui rezar sobre isso. Essa luta não foi merecida. Nenhum homem pode lutar contra um anjo. As tradições dizem que Jacó lutou contra Deus. Nenhum homem pode lutar contra Deus. Você imagina Deus, o Criador do céu e da terra, o Senhor dos senhores, o Deus forte, aquele que não faça-se, tudo foi feito, aquele que criou todas as coisas. Eu fico imaginando, quando eu fui rezar diante disso, cara, eu vi essa luta acontecendo. Pergunta para mim: André, como foi essa luta? Não, você tem que perguntar e dar um sorriso e falar mais alto. 1, 2, 3. Eu vou te contar. Eu tenho 4 filhos homens. E eu fiz com os 4. Chega uma hora que você, pai, você quer fazer o seu filho se tornar um guerreiro. O que você faz, pai? Você começa a lutar com seus filhos. E aí você, pai fortão, e o seu filho pequenininho, e você fala para ele: vamos para a luta. E ele fica morrendo de medo. Ele fala: não, papai, não vou não, papai. Só que o papai sabe que aquilo é importante para o seu filho. Eu já fiz isso com o Djalma, eu já fiz isso com o Davi, eu já fiz isso com o Joaquim, e eu já fiz isso com o Pepe. Então você começa a lutar com eles. Gente, olha o tamanho aqui, ó. Quase 130 quilos. Você imagina se eu sair na porrada com o Davi. O Davi é um gordinho também, viu, gente? Com o Joaquim daquela cabeçona, com o bebê. E aí eu começo a lutar com eles, mordo a boca e vou pra cima deles. E quando eles me ameaçam, dar um soco, eu falo: ai! Eu falo: nossa, filho, você está muito forte. E aí eu começo a lutar com eles, quando eu dou um chute deles, eu dou: ai! Você está quebrando a perna do pai. E foi assim a noite inteira. Jacó lutando com o anjo, Jacó brigando com Deus, e ele olhando para e o anjo só aqui. Ele está achando que ele é bom. Ele está achando que ele é forte. Mas aquela luta de Jacó, ele foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo, que o coração de Deus falou assim: ele não para de lutar. Eu imagino quando foi arraiando o dia, o sol foi nascendo, e o anjo querendo ir embora, Deus querendo ir embora, a pessoa de Deus querendo ir embora. Quando ele olha aquela situação, ele fala assim: Jacó, deu. Ele fala: não, não vou sair daqui. Jacó pega e pula nos pés do anjo e fala assim: você não vai subir. Cara, eu posso falar para você, eu já fiz isso também. É muito gostoso brigar com seu filho, mas chega uma hora que enche. Você fala: para, eu quero ir embora. Para. Aí você dá um fortinho, sabe? Pum! Vamos colocar aqui. Aí dá aquela. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Você dá um. A Aurora está aqui, você não está vendo? Eu tenho mais que fazer. Amanhã você 5 horas. Eu pedi para ir embora, você não deixou? Você dá um colocar aqui, ele libera. Foi isso que aconteceu. O anjo dá um colocar aqui em Jacó e ele saiu quebrando. Sabe o que eu quero contar um negócio para você? Jacó, ele sabia que ele tinha bênção na vida dele. Jacó, ele sabia que Deus tinha elegido ele. Jacó sabia que ele era eleito de Deus, separado de Deus. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jacó sabia que ele era o cara. Mas sabe o que eu quero contar um negócio para você, meus amados irmãos? Mesmo ele sabendo que ele era abençoado, eleito, escolhido, separado, sabe o que aquele homem fez? Aquele homem não parou de lutar. Um eleito
com burrice não vira nada. O cara pode ser talentoso, mas se ele não pegar 5 horas, 6 horas, 4 horas, o seu instrumento, ele nunca vai ser diferente de ninguém. Sabe o que ele vai ser? Mais um. Eu admiro muito a minha filha Beatriz. Sabe por quê? Muito. E não é pouco. Porque na casa dela não tinha nenhum dentista. Na casa dela não tinha nenhum que tinha feito a faculdade. Na casa dela, ela era só uma casca de uma jovem rica e bonita. Mas por dentro existia uma menina pobre com sonhos grandes. E ela lutou pelo teu sonho. Eu admiro a minha filha Franciele. Sabe por quê? Porque a Franciele é tímida, não fala, tem vergonha. Mas quando Deus elegeu ela na casa dela, ela deixou a família dela, montou no ônibus, com medo até de lavar o cabelo, que ela não sabia o que ia acontecer, sem dinheiro para voltar, sem roupa para vestir. Ela pegou a eleição que Deus fez, atravessou uma boa parte do Brasil, mais de 20 horas de ônibus para chegar aqui. Eu admiro aqueles que fazem a sua eleição dar certo. Vai lutar, Jacó. É com anjo, é com Deus. Sabe por que Jacó lutou com Deus? Porque ele queria a bênção de Deus. Quem quer a bênção de Deus luta com Deus. Sabe como Deus chama você para lutar hoje? Toma o seu joelho, reza, faz um propósito, faz um jejum, se oferta, para de ficar pedindo para os outros orar por você. Você é eleito. Você tem que ver como eleito, jovem. Deus hoje, Ele te trouxe que eu estava ansioso por esta noite. Eu queria ver pelo menos um aqui se levantar e pegar a sua eleição e levar até o fim. Lute pelas suas coisas, porque se você não lutar pelas suas coisas, ninguém vai lutar por você. Presta atenção. Na minha casa, minha mãe falou 3 coisas. A primeira, eu estava começando a tocar e eu fui comprar o meu primeiro instrumento. Eu queria uma tumbadora, ela entendeu, filmadora. Juntei 200 moedas de R$1 e fui comprar ela do meu ex-professor Marcinho. Quando eu cheguei lá com o balde cheio de moeda, ele falou: você roubou a igreja? Ele deu risada, foram 6 meses juntando moeda de R$1. Eu joguei elas na cama da casa dele, ele começou a montar e eu peguei as 2 primeiras tumbadoras e levei para casa. Passou um tempo, eu comecei a olhar para aquelas tumbadoras e vi que elas não iam. Eu não estava arrumando trabalho, não estava conseguindo viver daquilo. Eu tinha me apaixonado por uma menina. A mãe virou para mim e falou assim: eu vou te falar um negócio. Primeiro, sabe esses instrumentos aqui? Você vai viver deles por muitos anos. Segundo, sabe essa menina que você está apaixonado? Não vai ser a mulher da sua vida. A mulher da sua vida vai ser uma mulher que ela não mora nem aqui na Quara. Ela tem um cabelo comprido, ela é clara e ela vai ficar grávida rápido. As 2 coisas se cumpriram. Eu vivi na música durante quase 18 anos. E a mulher que ela falou era Elaine, a mãe dos meus 6 filhos. Sabe qual foi a terceira coisa? Eu já estava no mundo, não estava com Deus, eu mexeu com ele e falou assim: eu estava rezando, Deus não vou falar para você um negócio. Na nossa família, você vai ser um homem de Deus na nossa casa. Abraão, ele foi o primeiro na casa dele. Isaac, o segundo. Jacó, o segundo. José, o 11º. Efraim, o segundo. Davi, o 8º da tua casa. Eu sou o segundo do meu lar. Não importa se você é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se você assumir a promessa da sua vida hoje, sabe quem você vai ser? O eleito que vai mudar a sua história. A eleição de Deus, a matemática de Deus não é a mesma. 1 mais 1 nunca dá 2 para Deus. 1 mais 1 dá o que Ele quiser. É você olhar para a sua vida hoje, eu olhar para a minha vida hoje, entender que Deus te separou. André, mas tem tanta gente boa na minha casa. Oh, na minha, meu irmão é muito melhor que eu. Meu irmão, você não está entendendo qual é o coração dele. A minha irmã tem infinitamente melhor, mas Deus me quis.
Você tem que ver como eleito. Não dá para eu, não dá para o André ficar colocando isso no teu coração. A eleição é para você. Deus te quer, Deus te fez, Deus te separou. E o que você fez com essa eleição? Cavou um buraco e enterrou? Vai lutar, Jacó. Luta com quem tiver, gente. Ele está falando que não vai dar certo. Fala que vai. Eu gosto de guerra. Falei para a Gabriela que ela não ia pregar, mas eu vejo o esforço dela de pregar é tão grande, mas tão grande. Sabe o que vai acontecer, Gabriela? Ela vai pregar no maior congresso de jovens do Brasil, do Imaginário Super Imaculado. Eu falei para o Jackson, a primeira vez que eu vi ele pegando os coisas, eu falei assim: você não vai tocar, você não tem condições, não tem jeito, você não tem tempo. Mas ele se esforça tanto, 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 que às vezes eu olho para ele e falo assim: mas não é que ele está dando um jeito. Olhei para a Alessa e falei assim: não tem condições. Coloquei ela para tirar foto da comunidade a primeira vez, só saía foto de pé, parede, e nem o cara torto, nem chorando. 1000 e poucas fotos, quase soquei ela e falei assim: ô filha, vamos fazer outra coisa? Mas sabe o que ela fez? Ela falou assim: não, eu sou Jacó. Jacó não para. Qual é a sua motivação? Eu quero falar para você: para de ficar esperando as pessoas falar para você que você pode. A sua motivação já é a eleição que Deus fez na sua casa. Não importa se você vive num lar rico, num lar pobre, e quanto pior for, mais orgulho você vai ter de onde você chegou. Sabe o que eu quero chegar no final da minha vida, meus irmãos? Meus filhos, meus amigos, minha comunidade. Eu quero chegar no final da minha vida, e nas últimas semanas de vida, eu não consegui falar mais nada, não consegui resolver mais nada, não consegui planejar mais nada. Eu sou um bom planejador, eu sou um bom gestor, sou visionário, eu tenho, mas não é recurso, não sou eu. É aquele que me elegeu, é aquele que me escolheu, é aquele que tudo fez. E no final da minha vida eu falo: Senhor, eu quero morrer como John Scott, que recebeu uma graça de Nossa Senhora, que foi um dos primeiros homens a defender a Imaculada Conceição, e no final da sua vida não sabia nem falar. Sabe por quê? No final da vida dele, Nossa Senhora tirou a graça para mostrar que aquele homem era muito burro. Eu quero morrer como burro, para mostrar que tudo foi graça. Mas no tempo que teve graça, eu lutei pela minha eleição. Eu sou separada do meu pai. É eu. Deus te separou esta noite para você fazer a diferença. Pega a sua bênção. Você já perdeu tempo demais. Você já perdeu tempo demais. Você não está percebendo que tem um monte de gente querendo encontrar Jesus, vendo você lutar. Não é o que você prega, não é o que você fala, não é o que você compõe, não é o que você luta. Luta, Jacó. Eu amo Jacó. Eu fiquei apaixonado por Jacó. Quando você olha para Jacó, você fala: meu Deus, que guerreiro. Lutou contra o sogro, lutou contra o tio, lutou contra o irmão, lutou contra o anjo, e ele vai lutar com quem for para realizar a vontade de Deus, porque ele é eleito, ele tem bênção na vida dele. Se você nesta noite não pegar essa bênção na tua vida, sabe que vai chegar no final da vida, ninguém vai falar nada de você. Ninguém vai falar nada de você. O que você deixou? O que você deixou? O que eles vão ler na sua história? Qual vai ser a sua história depois? Como chama essa rua aqui, ó? Paranoide. Ele entrou para a história. Eu não quero só uma rua, eu quero um altar. Eu sou separado, eu vivo como eleito, eu acordo como eleito, eu sonho como eleito, eu planejo as minhas coisas como eleito. Os meus filhos não vão ter nada, não vão ter casa, não vão brigar por causa de dinheiro. A única coisa que meus filhos vão ter, e eu luto para deixar,
artista, um bom jogador, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, porque quando Cristo entra, Ele faz o eleito começar a correr. Você vai parar de caminhar e você vai correr. Eu falei para você lembra como que foi a história de Abraão? Ele ouviu a voz de Deus e ele foi. Não tinha outro Deus para seguir. Ninguém falava desse Deus grande, ninguém falava desse Deus forte. Ele foi o primeiro, entrou para a história. E quando Jacó encontra Deus, Deus fala para ele: agora não é mais Jacó, seu nome é Israel, e você vai ser o pai das nações, e a nação de Israel se torna por causa de Jacó. Deus quer mudar o seu nome. Quando eu vim para a igreja eu era André Zé, agora eu entreguei a Virgem Maria, meu nome é André Maria. Deus quer pegar um Simão e virar Pedro. Deus quer pegar um Saulo e fazer ele de Paulo. Deus quer mudar você esta noite. Eleição, cara. Eleição. Ou eu vivo ela, ou ninguém vive ela por mim. Quem vai viver a minha eleição? Ninguém vive. Sabe quantas calúnias, mentiras, fofocas, perseguições eu recebo? Todas. Mas eu quero contar um negócio para vocês para fechar essa pregação. Ninguém vai tirar a minha eleição. Sabe quem me elegeu? Ele. E a palavra dele é a última. Primeira vez que eu abri a Bíblia, está escrito assim, ó, Jeremias 1:4. Antes que sua mãe sonhasse com você, te formasse, eu já te desejava. A primeira vez que eu abri a Bíblia, Jeremias. Quando eu olho para minha história, minha mãe conta daquele aborto que ela iria fazer. E quando ela estava tomando banho para fazer o aborto, a água caiu sobre aquele cabelo duro dela. Que a água nem descia, né? Então, ela foi passar a mão na sua barriga, o ventre mexeu. Não foi minha mãe, foi Deus falando: ninguém toca no meu ungido, ninguém toca no meu eleito, ninguém toca naquele que eu escolho. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Deus está levantando um jovem, uma mulher, um homem, um eleito, um ungido, um separado. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, não importa se você foi um monte de vigília, de grupo de oração, você viu um monte de pregação. É você. É você. Pega hoje, faz assim, ó, e põe no seu coração. Há 18 anos, profetizaram para ela que o André ia ser um homem de Deus num retiro. Quando eu falava isso para ela ficou muito feliz. 3 anos antes da minha conversão, ela pegou a profecia e colocou no coração dela. Sabe o que ela fez? Ela esperou o tempo de Deus. Tem uma promessa para você. Você acha que Deus poupou sua vida por quê? Você acha que Deus poupou sua história por quê, Jacó? Isaac? Você acha que Deus se separou por quê? Rebeca? Lia? Ruth? Esther? Maria? Pedro? Tiago? Você acha que Deus se separou para quê, Davi? Jonas? Jó? Ele te separou, presta atenção, para as pessoas verem o que Deus faz na vida de um eleito, e quando este eleito se rende para Deus. Está custando. Eu fiquei sozinho na igreja, gente. Sozinho. Meus amigos eram todos músicos. Sabe aquele vagabundo Hércules aqui, ó, que eu amo, sou padrinho de casamento dele. Ele saiu da igreja, ficou 10 anos longe. Você não sabe a primeira igreja que veio chegando de novo. Mas durante esses 10 anos, foram 10 anos ele coordenando, mexendo. E aquela coitada escutando. Mas eu quero contar um negócio para você. Não era raiva, era saudade daquela pessoa também que saudade daquele que ama ele. Ele sabia que eu amava ele. Ele sabia que nós dois tínhamos que viver juntos. Nós nascemos para o céu.
Não importa se as pessoas vão cair na sua direita e na sua esquerda. O Salmo 90, 91 diz que vão cair 1.000 e 10.000. Mas sabe quem vai te atingir? Só se o general deixar. E o eleito de Deus, mesmo que possa acontecer tanta coisa, ele coloca os pés, respira, levanta a cabeça e entende que ele tem promessa na vida dele. Eu quero falar que Deus tem promessa na sua vida, mas se você não for pegar, você não vai ver ela se cumprir. Eu quero falar para você nesse momento, feche os seus olhos aí e comece a rezar com o eleito de Deus.